Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Palavras que Não Passam. Desta feita, nós estamos fazendo um vídeo de resposta a comentário aqui no canal. Nós estamos fazendo uma série de vídeos aqui no canal que é os sacramentos da igreja. E a gente gravou o primeiro vídeo, quem ainda não viu, passa aqui embaixo e assista, se inscreva aí no canal, deixa um like. Bom, a pergunta foi do meu amigo Dedé, do canal Rural com Dedé, que sempre está aqui comentando nos nossos vídeos. E afinal de contas, em outros momentos aqui do canal, a gente fez vídeo de resposta ao meu amigo Dedé. O canal Rural com Dedé é muito bom, você pode estar passando por lá e assistindo o vídeo dele. E aí a pergunta foi: meu amigo, o que é sacramento? Ou o que é um sacramento? Isso é interessante porque Dedé é um cara evangélico e é interessante que uma pessoa evangélica tenha essa preocupação em saber o que é isso, né? Porque muitas vezes nós católicos somos mal entendidos, mas porque às vezes as pessoas não conhecem, né? E a gente criticar sem conhecer não é interessante. No caso do meu amigo Dedé, ele gostaria de saber o que é o sacramento. Eu queria aqui falar um pouco sobre os sacramentos. O vídeo não vai ficar muito longo, a gente vai fazer um vídeo curto até, mas eu preciso fazer aqui um pouco de uma introdução para ficar legal para ser entendido. Primeiro, a Igreja Católica, ela existe 7 sacramentos. Só um pouquinho que eu vou explicar para o meu amigo Dedé e para as outras pessoas que não sabem o que é um sacramento. Mas primeiro, eu quero dizer para vocês que a igreja não tem só um sacramento. A igreja possui 7 sacramentos. E quais são eles? Os 7 sacramentos, o primeiro é o batismo, do qual nós fizemos um vídeo, onde esse nosso vídeo aqui é em resposta a um comentário. Então, tem os primeiros 3 são da iniciação cristã. Então é o batismo, é a crisma e a Eucaristia. Esses são os primeiros sacramentos da iniciação. Depois nós temos a penitência, que é a confissão. Nós temos a unção dos enfermos, a ordem, o sacramento da ordem, que é a ordenação sacerdotal, e o casamento, que é o matrimônio. Então são 7 sacramentos e nós já fizemos um vídeo aqui do primeiro, que foi um vídeo aqui sobre o sacramento do batismo. Mas na verdade, o que é um sacramento? Como perguntou o meu amigo Dedé aqui no comentário no nosso vídeo passado. Vejam, os sacramentos, vamos aqui simplificar. Os sacramentos são um sinal da graça de Deus na nossa vida. Só que são sinais acessíveis da graça instituída por Cristo. Então, ou seja, é um rito da igreja que ele produz a graça na nossa vida, introduz o Espírito Santo na nossa vida religiosa, e ele é instituído por Cristo, ele é mandado fazer por Jesus Cristo, né? Então, só que essas graças, esses sacramentos, eles têm a sua fórmula, que ela seja os seus, como é que se diz? Não é a fórmula que eu quero falar. São os materiais dos quais eles são feitos, que são materiais, se pega neles. Então, o que acontece? No batismo, existe a água, né? A água, aí pode ser o óleo, pode ser uma outra coisa. Mas falando aqui do batismo, a água que são um símbolo. Então, a água do batismo, do sacramento do batismo, a água, aí tem os sacramentais, que eu não vou entrar no assunto agora, mas o batismo, ele é um sacramento, ou seja, ele é um sinal da graça de Deus na nossa vida, que foi mandado por Jesus Cristo para ser feito.
E assim todos os outros 7 sacramentos a gente vai ver nos nossos vídeos futuros. Então, mas essa graça de Deus que nós recebemos na nossa vida, a presença do Espírito Santo e tal, o sacramento é a forma material. Existe o rito, né, do batismo, que é derramando água na cabeça do batizando, seja por imersão, seja por aspersão, seja por infusão, independente da forma que o batismo seja feito, desde que ele seja da forma correta. Então, o batismo é o sacramento, é a graça de Deus. E o material pelo qual essa graça nos comunica a graça, Deus nos comunica essa graça por meio de algo que, no caso, usa as coisas materiais, palpáveis e visíveis, que são, por exemplo, a água, óleo ou outras coisas. Então vamos dar aqui um exemplo. O batismo, ele é o sacramento da iniciação cristã, para nós católicos. Então, assim que nossos filhos nascem, a primeira coisa que a gente deve fazer é procurar batizar. Então, a pessoa nasceu. Quando ele nasce, ele, no nosso entendimento, ele é uma criatura, e por meio do batismo, ele se torna filho de Deus, membro da igreja, introduzido na comunidade. E esse batismo, na forma material, se usa a água, lá também está o sacerdote, existem as palavras ministradas lá na hora do batismo. Então esses são as formas pelas quais Deus usa para comunicar essa graça em nós. Então, por exemplo, depois do batismo a gente tem a crisma, que a gente vai fazer um vídeo sobre isso, que é a confirmação do batismo, onde a gente confessa a Deus a fé cristã, e temos a Eucaristia, né? Então, a pessoa recebe pela primeira vez a Eucaristia. E a penitência, que é a confissão. Então, assim, olhando todos os sacramentos, por exemplo, o sacramento da Eucaristia, né? O sacramento da Santa Missa, né? O sacrifício da missa, que nós consideramos a Eucaristia como um sacramento. Então, Deus, nós católicos entendemos que o Senhor Jesus está vivo e presente na Eucaristia, assim como ele está no céu. Então, o pão e o vinho lá na missa, ele não é simplesmente um símbolo ou representa Jesus. Nós entendemos que após a consagração, o pão e o vinho se tornam de forma milagrosa mesmo e não visíveis, apesar de ter muitos milagres eucarísticos, inclusive o de Lanciano, bastante conhecido, né? Mas o que é o sacramento da Eucaristia? É Cristo que se faz carne, e a igreja participa desse corpo de sangue de Cristo, que ele mesmo disse: isto é o meu corpo, e com o cálice, isto é o vinho, isto é o meu sangue. Tomai e comei, tomai e bebei todos vós. Então, por que é um sacramento? Porque a presença física material do pão e do vinho, mas depois das palavras ditas por Jesus, que mandou fazer, ela se torna um sacramento. Ou seja, a graça de Deus é comunicada a nós por esse meio material. Então, resumindo o que é um sacramento, né? O sacramento, eu poderia estar aqui com o catecismo, né, da Igreja Católica, onde deixa o sacramento de forma mais clara, né? Então, por exemplo, os sinais visíveis, que são as práticas com os elementos sensíveis, né, que a gente pode pegar, como água, o pão, o óleo, apontam para uma realidade espiritual. É muito simples isso. Mas também ele só é um sacramento porque ele foi instituído por Jesus, ou seja, Jesus mandou fazer, né? Foi Jesus que mandou fazer, não é nenhuma invenção.
né, da igreja. E também ele, como eu já falei, ele é um doador das graças, né? Então não apenas ele simboliza, mas também produz a graça. Então, além da água, no caso do batismo, da água, ele tem o seu símbolo, mas ele também produz a graça em nós, né? Então nós somos marcados pela graça divina. E também eles são eficazes, né? Eles produzem efeitos, né? Então, muitas vezes nós como cristãos, católicos, evangélicos, não sei, mas assim, a gente precisa não só de ir para a igreja, não só de ler a Bíblia, mas que essas graças façam efeito na nossa vida. Então, isso é muito interessante. Os fundamentos da fé requerem ao mesmo que recebe a disposição de receber. E assim, esse vídeo é bem curto, não vou fazer um vídeo tão grande, você pode estar pesquisando aí na internet com um pouco mais detalhes, né? Mas o importante é que eu estou falando para vocês que os sacramentos, né, são sinais sensíveis da graça instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, no caso nós católicos, são 7 sacramentos. Nas igrejas evangélicas são considerados pelo menos 2, apesar da palavra sacramento não aparecer por lá nos meios evangélicos, mas aparece a palavra mistério, né? Então, que mistério e sacramentos, eles são, os significados são praticamente iguais ou os mesmos, mas nós não vamos tocar nesse assunto agora, que o assunto não é o questionamento da apologética aqui. Mas, respondendo no final das contas ao meu amigo Dedé, do canal Rural com Dedé, então Dedé, você não precisa ficar preocupado, não só você como todos nós, com a palavra sacramento, porque a palavra sacramento é uma palavra dada pela igreja para explicar melhor uma palavra para esse ato, né? Então, em algumas Bíblias fala mistério, né? E sacramento quase não aparece na Bíblia, nem aparece essa palavra, né? Que isso é uma palavra que vem do latim. Então, o batismo ele é instituído por Jesus Cristo, foi Jesus que mandou fazer. Ele nos comunica a graça por meio material, por exemplo, a água, né? E ele produz a graça em nós, onde nós, a partir do batismo, nós nos tornamos cristãos e membros da igreja e irmãos de Cristo, passamos para ser chamados filhos de Deus, já que nós perdemos, né? Lá no paraíso, nós perdemos o direito de filho, né? Na hora do pecado de Adão e Eva, nós nos tornamos criatura de Deus. E é pelo batismo que nós nos tornamos filhos de Deus e membros da igreja. Certo? Então, vocês podem estar pesquisando aí outros canais onde eles falam sobre sacramentos. Não só esse meu vídeo, tem vídeo aí muito mais aprofundado, com explicações melhores. Mas eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui nesse vídeo. Deixe o like aqui para nós. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós vamos lançar nosso novo vídeo sobre o Crisma. É bom que você acompanhe, para que você se inscreva aí, ative o sininho, para você não perder nenhum vídeo nosso daqui para frente, tá bom? Então, nós católicos acreditamos no batismo como um sacramento, como um sinal de Deus na minha vida, que usa materiais, coisas materiais, a água, por exemplo. E depois que a igreja faz, por ordem de Cristo, usa as palavras que Jesus mandou. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E em outra parte, próprio Jesus diz: ide por todo mundo e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o sacramento do batismo, Jesus mandou fazer. E isso ele usou a parte material para isso ser feito. Ele era feito com o batismo de João, nas águas do Jordão. E agora, como nós cristãos, usamos a água, e depende da forma com que é feito, a água como esse sinal visível, né? Visível
da graça de Deus na nossa vida. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!